Olá, bem-vindos, amigas e amigos do canal Alma Luz, a mais um Evangelho no Lar. Já estamos virando tradição da família brasileira. Brincadeiras à parte, eu fico muito feliz com a presença de você aí do outro lado. Convido a todos vocês a participarem diariamente. A gente lança vídeos aqui com uma sequência de estudos do Evangelho. A gente iniciou faz aproximadamente 15 dias. Começando pelo Evangelho de Mateus, então a gente está seguindo, né, versículo por versículo. O que faz a gente se aprofundar bastante num pequeno trecho do Evangelho que tem uma luz, gente, que vocês não têm ideia. Com certeza vocês têm ideia, mas que é muito importante que a gente se esforce para abrir realmente esse tesouro que a gente tem em frente a nós, que nós, espiritualistas, não estamos muito acostumados a fazer, né? A gente não costuma ler a Bíblia, no caso, o Evangelho, o Novo Testamento, né? Então, que essa iniciativa possa servir pelo menos para estimular aí um estudo e, quem sabe, até trazer algum... não vou falar que a gente traz um novo conhecimento para vocês, porque eu acho que seria um pouco demais da minha parte, mas a gente procura estar inspirados aqui pela espiritualidade superior para compartilhar com vocês aquilo que a gente vê como uma forma de interpretar o texto. Isso eu acho que a gente pode falar que faz. E ficamos realmente muito felizes com vocês aí do outro lado, tá bom? Então, ó, vamos lá começar? Vocês sabem, né? Eu faço uma leitura de um livrinho de mensagens antes. Hoje a gente vai ler a mensagem de número 17 do livro Vinha de Luz, que se chama Auxílio Eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Essa frase está em Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Nós convidamos a todos a orarem conosco. Nesse momento, então, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, acerenando os nossos corações e unindo os nossos pensamentos e sentimentos, elevamos uma prece
ao nosso Mestre amado Jesus, a quem agradecemos profundamente pela oportunidade que nos dá de estarmos estudando o seu Evangelho, que possa nos inspirar, Mestre, para que o nosso entendimento das palavras aqui contidas possa abarcar o máximo de sabedoria que provém das esferas superiores. Nós agradecemos a presença da espiritualidade amiga no ambiente em que estamos e rogamos a eles igualmente a inspiração, o auxílio, a proteção do ambiente em que estamos, para que esse momento possa realmente proporcionar a nós e a quem nos acompanha um pouco de alento, de entendimento, de luz. Mestre, se conosco hoje e sempre, muito obrigada e que assim seja. Ok, então vamos lá? Nós vamos então continuar a leitura do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E nós estamos hoje então terminando a passagem dos Reis Magos, né? Que iniciou lá no início do capítulo 2 mesmo, versículo 1, e termina agora no versículo 12 de Mateus. Lembrando que hoje, né, o dia que eu tô gravando esse vídeo é justamente o dia de Reis, né? Então, que fica aí a nossa homenagem, o nosso agradecimento a esses seres de sabedoria e que representaram ali a nossa presença também, naquele momento tão especial do nascimento de Jesus. E o versículo 12, então, ele vem depois, né? Nascimento de Jesus, já mostrou aí os reis magos caminhando para adorá-lo, foram interceptados pelo rei Herodes, que, né, estava ali não muito feliz com esse nascimento, que queria saber detalhes, mas liberou os reis magos para prosseguirem. Eles seguiram seu caminho, foram seguindo lá a estrela de Belém e encontraram o local de nascimento de Jesus. E ontem a gente vê a passagem que eles se prostram, né, para adorá-lo, entregam os presentes. E agora, então, o versículo 12 diz o seguinte: E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Já vou entender por que eu tô rindo. Vou ler novamente, tá? E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Quem vem acompanhando aí a leitura, né, conosco, sabe que em alguns momentos eu fiz essa pergunta, né? Poxa vida, eles saíram do palácio de Herodes e foram direto para onde Jesus estava nascendo, seguindo a estrela. E eles não pensaram em fazer um desvio, né? Não desconfiaram das segundas intenções de Herodes, né? E essa passagem mostra que eles estavam sendo amparados em todos os momentos, e naquele momento, quando a gente fez esse questionamento, era justamente para enfatizar esse amparo, essa proteção, né, e o bem no comando, que não iria permitir que alguma coisa naquele momento acontecesse, porque as coisas estavam, né, seguindo um planejamento prévio. E uma outra questão interessante que é colocada aqui, porque diz que eles têm um sonho. E nesse sonho eles são avisados para fazerem de uma outra maneira. E é uma questão que a gente vem colocando desde o início da leitura desse capítulo, né, de como que eles ficaram sabendo que eles deveriam se colocar a caminho, seguindo uma estrela, para adorar um bebê recém-nascido lá na Judéia, eles que vieram do Oriente. Então, é muito interessante, porque comprova também a nossa teoria, né, de que existiu de alguma forma alguma comunicação mediúnica com eles, alguma
paranormalidade, né, que eles tiveram acesso a essa informação de alguma forma, seja então por mediunidade, seja por paranormalidade, né, assim, através de um sonho. E esse sonho, então, agora você vê como a espiritualidade está absolutamente no controle. A espiritualidade sabia que não haveria nenhum problema eles saírem do palácio para irem até Jesus sem fazer nenhum desvio. E aqui não, aqui é o contrário. Aqui eles já sabem que se eles voltarem para o palácio de Herodes para comunicá-lo do nascimento do menino, onde que tinha sido, porque Herodes fala isso para eles, né? Olha, pessoal, então vão, e quando vocês o encontrarem, me avisem que eu quero ir lá também adorá-lo. E claro, né, que não era exatamente isso que ele queria. Então, no sonho, eles são avisados, ó, pessoal, não volte, porque, né, melhor fazer um desvio e voltar para casa de vocês por um outro lugar. Então, mostra realmente todo esse cuidado, esse amparo, essa proteção que a vinda do Messias exigiu mesmo de toda a espiritualidade para que tudo se desse como, né, deveria se dar. E a gente aqui acaba fazendo uma conexão também com o capítulo 1 de Mateus, quando a gente fala da revelação do nascimento do Messias para Maria e posteriormente para José, principalmente para José, né? Porque José não acredita em Maria no início, né? Quando ela comunica que ela recebeu a visita do anjo para dizer que ela seria a mãe do Messias e que ela estava grávida, ele não acredita muito, né, nessa informação. E claro, fica super mexido, fica chateado, até que ele tem um sonho. E a gente, né, classifica esse sonho como um sonho lúcido, porque ele está em desdobramento, na verdade, não é um sonho comum, ele está em desdobramento, né? E em desdobramento ele vê o anjo e ele consegue manter na sua retina espiritual e no cérebro físico toda a conversa ali que ele teve com o anjo, que corrobora aquilo que Maria tinha falado para ele. E a gente nesse momento, né, e agora também vendo essa questão do sonho revelatório aqui para os Reis Magos, a gente vê que realmente o sonho, né, o que a gente chama de sonho e que podem ter aí outras classificações, é uma ferramenta da espiritualidade para se comunicar com a gente. É uma ferramenta da nossa consciência superior, do nosso eu superior, enfim, dessa parte de nós que guia todo o nosso processo espiritual e aqui enquanto encarnados, né? Então, é usado dessa maneira, dessa ferramenta, para mandar mensagens, para mandar avisos, para mandar recados. E seria muito interessante que todos nós tivéssemos aí, ou nos esforçássemos para buscar conhecimento, de conseguir tentar entender a simbologia dos sonhos, porque a gente tem realmente esses sonhos que são o nosso subconsciente mandando mensagens para a gente através dos símbolos, né? Através dessas mensagens oníricas que às vezes não são tão fáceis de identificar, né? Porque é um código que a gente precisa ter um decifrador, né, do código para conseguir entender o recado, mas a gente tem essas outras situações em que a espiritualidade superior vem até nós para dar algum recado e ajuda a gente, inclusive, a manter essa mensagem muito clara na mente, né? Tem os momentos em que a gente pode estar, sim, trabalhando na espiritualidade, estudando, ou, né, só como uma continuidade da nossa vida aqui. Se a gente gosta, né, da bobagem, a gente vai lá estar do outro lado na bobagem, né? E aí, claro, cada um, se é assim que a gente prefere, então é assim que vai ser, né? Mas bom seria se a gente pudesse aproveitar também esse momento de descanso do corpo físico para estar sendo úteis na espiritualidade. É por isso que
O ideal seria que, ao nos deitarmos, primeiro que chover no molhado dizer que a gente não deveria nunca ir para a cama, dormir, sem fazer uma oração, né? Porque essa oração, ela nos protege de qualquer ataque espiritual que a gente eventualmente venha a sofrer por conta da falta de conexão nossa com o espiritual superior. E vem também como uma forma da gente exercer o nosso livre-arbítrio, porque, por exemplo, se eu quero trabalhar com uma determinada coisa, ou se eu quero ter acesso a uma determinada informação, de repente ali é uma forma da gente pedir isso antes de dormir, durante a nossa oração, em que a gente, claro, agradece pelo nosso dia, né? Agradece pelas coisas que estão à nossa volta, cada um, claro, ora como quiser, mas, gente, a gente recebe tanto, né, durante todo o nosso dia, só o fato de estarmos vivos, independente de estarmos com saúde ou não, a gente aos poucos vai aprendendo que até os momentos que a gente está sem aquela saúde que a gente gostaria, a gente deve agradecer, porque é todo um processo de aprendizado, né, muito grande que a gente passa enquanto está encarnados. Então, que a gente agradeça sempre e busque aí os motivos para agradecer, seja pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pela saúde, pelo alimento, né? São aí inúmeros os motivos. E depois dos nossos agradecimentos, a gente pode abrir sim aí para, né, pedir a nossa proteção, a proteção do nosso corpo físico enquanto a gente está, né, enquanto ele está dormindo, que a gente possa ser levado para trabalhar, para estudar, ou para conhecer um tema determinado, ou ter acesso a uma informação determinada. É aí que a gente exerce a nossa vontade, e claro, não significa que só porque a gente está pedindo vai acontecer, não significa que a gente vai reter a informação que a gente vai receber no nosso consciente em vigília, né? A informação ela pode ficar só no nosso subconsciente quando a gente volta, e a gente só acessaria através de uma hipnose, através de alguma outra ferramenta. Então, assim, não significa que a gente não foi só porque a gente não está lembrando. Isso que é o importante de falar. É importante que a gente exerça a nossa vontade, exerça o nosso desejo dessa conexão, desse pedido de proteção, para que ela efetivamente aconteça, né? Porque aí vai ser, a gente acaba falando muito, né, em mérito, em quando a gente faz por merecer alguma coisa, mas a gente não deve confiar apenas no mérito. A gente tem que exercer, tem que começar a aprender a exercer a nossa vontade. E é uma vontade, deve ser uma vontade aberta e flexível, porque a gente, de repente, sei lá, pede que quer reencontrar um parente que desencarnou, um amigo que desencarnou, que a gente gostaria muito de ver. Legal, válido, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas que a gente se lembre de dizer sempre, conforme a oração que Jesus nos ensinou, mas que seja feita a sua vontade, Pai. Que seja feita a sua vontade. Então, gente, vamos exercer sim a nossa vontade, vamos né, aprender a externalizar os nossos desejos, aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas lembrem-se sempre que às vezes o nosso ponto de vista aqui é muito limitado e a gente talvez não consiga identificar situações e coisas que impediriam aquele determinado pedido de acontecer. E aí então, ao invés de ficar insistindo e enchendo o saco e forçando uma coisa que às vezes não está dentro dos planos de acontecer, a gente coloca o nosso pedido, mas deixa que a espiritualidade faça conforme aquilo que for melhor para nós. E creiam nisso, sabe? Se entreguem para isso, que aquilo que for melhor aconteça. Que aí o que for melhor vai acontecer, né?
Então, assim, a gente fecha aqui a parte dos Reis Magos, né? E a gente entra a partir de amanhã na parte da fuga para o Egito. Muito interessante também, né? Bom, então, se você tem água para fluidificar, agora é a hora, pode colocar à disposição, a gente vai fazer a nossa oração de encerramento, tá bom? Mestre amado, gratidão te damos por mais essa oportunidade, por esse texto lindo, por aprendermos um pouco mais sobre a história dos Reis Magos. Obrigado à espiritualidade superior que se faz presente, nos acompanham e nos inspiram a todo momento. Pedimos que possam sempre estar conosco, nós precisamos muito da ajuda de vocês. E ficaríamos muito felizes de podê-los receber sempre aqui no ambiente em que estamos. Nós aproveitamos esse momento também para pedir a fluidificação das nossas águas. Então nós nos voltamos ao nosso Mestre amado e pedimos que das fontes mais puras a qual nós possamos ter acesso, venha o influxo de luz, de amor, de vida, de vitalidade e impregne cada uma das moléculas das nossas águas com tudo aquilo que a gente é capaz de receber e que cada um de nós individualmente receba exatamente aquilo que esteja precisando nesse momento. E juntos aqui ainda em oração nós pedimos pelo nosso planeta Terra, que ele seja envolvido em luz, em paz, em amor, em fraternidade, em todos os rincões desse planeta, em cada canto, em países onde nem se acreditam na mensagem de Jesus, não importa. Que a mensagem da luz e do amor e da esperança chegue nos corações de todos aqueles que mais necessitam, pela graça do Senhor Jesus. Muito obrigada, Mestre, e que assim seja. Obrigada a vocês aí do outro lado também. A gente se vê na próxima. Tchau.